Fala pessoal, beleza? Vamos bater um papo aqui hoje sobre o charuto Danilo Gentili, certo? É um charuto que foi lançado em 2022 pela fábrica Dom Fernando e um charuto que tem a assinatura do Danilo Gentili, que é uma figura pública aí que todo mundo conhece, de alguma forma já acompanhou o trabalho dele ou acompanha. E eu particularmente gosto muito do trabalho do Danilo Gentili, acho um trabalho bem interessante, independentemente de posições políticas, né? Até porque tem coisas que ele pensa que eu acho interessante, outras nem tanto, mas isso é um assunto para outro contexto que não cai aqui no nosso charuto, tá? O legal sobre charuto, eu tenho dois assuntos para falar, então são duas considerações que eu preciso falar sobre este charuto, tá? Vou começar pela primeira, é o seguinte. Essa consideração inicial aqui é sobre a figura pública do Danilo Gentili. Ele, enquanto figura pública, tem um alcance muito grande. Eu acho que ele faz um trabalho bem interessante para essa inclusão e a difusão do conteúdo sobre charuto. O cara é muito interessante por trazer ao contexto dele pessoas que gostam de charuto ou até mesmo falar sobre charuto. Já teve duas oportunidades que ele levou o Walter Sais. Então é um programa de rede nacional que qualquer televisão do Brasil aí pega o SBT, então o cara conseguiu levar um cara para falar sobre charuto em rede nacional. Isso é, para poucos. Ainda mais no momento do Brasil, onde o que tem de lei antitabagismo, o que tem de campanhas antifumo aí, que infelizmente o charuto se enquadra nesse contexto pelas essas leis, que é um grande erro, né? Mas a gente gosta de charuto. Em algum momento a gente se sente até um usuário de droga quando a gente acende um charuto em algum ambiente que as pessoas não conhecem, todo mundo fica assustado, né? Então ter um cara como o Danilo Gentili que consegue levar para a rede nacional o que é um charuto, reflexões sobre o charuto é bem legal. Ele também levou para o programa dele uma vez a Condessa Silvana com a confraria dela, com as mulheres. Legal também porque o que quebra um pouco aquele paradigma de que charuto é só coisa de homem, né? Então é bom que tenha pessoas conhecendo, outras mulheres conhecendo esse mundo do charuto, então isso é bem legal, né? E quem acompanha o Danilo Gentili há um certo tempo sabe que ele é um cara que sempre no seu Instagram, nos stories, ele sempre postava fumando charuto, fazendo um live e tal. Então quem já acompanha há um tempo sabe que não é nada de novo para ele. Ele gosta de charuto de fato, eu acho interessante. Então foi legal essa parceria, né, entre ele e uma fábrica, Dom Fernando, em fazer um rótulo com o nome dele. E então esse ponto número 1 que eu tenho que falar sobre charuto é isso, é que através da figura pública da Danilo Gentili, muitas outras pessoas começaram a olhar para o charuto de outra maneira. Alguns curiosos, outros quiseram de fato entrar para conhecer esse hobby. Então acho que é bem legal. Então esse é o aspecto número 1 que eu tenho que falar sobre esse charuto. O segundo aspecto é o seguinte: eu já fumei charuto durante 2 vezes, tá? E eu tenho algumas considerações técnicas para falar sobre esse charuto. Não só técnicas, mas também considerações pessoais, né, que eu tive a percepção ao degustá-lo. Mas eu vou começar devagar, tá? Quero falar um pouco sobre a apresentação dele. Então, de cara, você olhando esse charuto, ele tem uma apresentação, independente da anilha que recebe a imagem, a foto do Danilo Gentili, né? Aqui tem uma outra frase que é o My Fucker Cigars, né? Ok? Tem uma segunda anilha no pé que dá uma referência a Dom Fernando, ok? Beleza? Dom Fernando é uma fábrica de charuto que está na Nicarágua hoje, né? Então eles têm uma fábrica boutique que produz todos os seus charutos. Ele tem um portfólio gigante. Eu inclusive quero, próximos capítulos aqui do nosso canal, fazer um especial de novo, atualizando o Dom Fernando, que eles mudaram a anilha. Então tem muita coisa nova que deve ser considerado aí para vocês conhecerem também, tá? Agora com relação ao charuto, galera, é o seguinte: é um charuto que chegou ao mercado, às tabacarias, com um preço bem interessante, um preço justo, um preço barato. Então isso é o primeiro ponto positivo. Então um charuto que é vendido no mercado aí pelas tabacarias, uma média de 35, 40 reais. Sabemos que vários charutos Soft Cuba, que são charutos da Nicarágua, República Dominicana, estão com preço muito acima da média aí, né? Até mesmo por conta de importação,
tem outros tributos, Anvisa, etc. Então chega ao Brasil mais caro e consequentemente as tabacarias repassam com preço para ter lucro, então fica caro mesmo, né? Então um ponto positivo para esse charuto é o preço, é um preço competitivo que dá às pessoas a possibilidade de pagar para ver e tal, entendeu? Outra coisa interessante desse charuto é que ele tem aquele processo do pé fechado. No mercado americano eles chamam de closed food, que é o pé fechado, ok? Para que isso aqui? Tem algumas características interessantes quando você tem um charuto com o pé fechado. Primeiro que as primeiras puxadas ao acender, você consegue ter a percepção do que essa capa vai te proporcionar durante toda uma degustação futura. Então, o início, a primeira e segunda puxada ali é 100% a capa que você está puxando. Então, você consegue ter uma percepção do tabaco que essa capa aqui está utilizando. Alguns casos adocicados, você consegue ter a nota do tostado, em outros casos, enfim. Então é bem legal. Além disso, esse pé fechado também para outros também ajuda a manter, a não rasgar aqui a pontinha e tal. Então eu particularmente acho bem interessante quando tem alguns charutos off-Cuba com esse processo aqui, certo? Um outro detalhe, tem um pequeno pigtail aqui em cima, certo? Então apenas para estética aí também, enfim, eu sempre prefiro cortar e tal. Seguindo essa segunda minha análise sobre o charuto, nas partes técnicas e também as minhas percepções sobre quando eu degustei, primeiro eu acho o seguinte, pelo Danilo Gentili ser uma figura pública, tem um alcance gigantesco aí, nacionalmente falando, o cara hoje está à frente de um talk show que é um dos mais assistidos do mundo todo, entendeu? O cara tem um grande alcance. Eu acho que a fábrica Dom Fernando poderia ter feito um charuto melhor pro cara. Acho que poderia ter colocado uma assinatura dele em um outro charuto. Por exemplo, eu colocaria a assinatura do Danilo Gentili na linha clássica Dom Fernando, que também tem um custo-benefício interessante. É um pouquinho mais caro que esse aqui, obviamente, mas, por exemplo, um Petit Robusto ou até mesmo um Robusto da linha clássica não fica muito caro em relação a esse aqui não. E a linha clássica, ela é infinitamente melhor do que esse aqui do Danilo Gentili. A composição desse charuto, até a própria fábrica fala, que é uma composição de alguns tabacos diferentes, né? Então, é até interessante, porque faz uma composição entre tabacos, por exemplo, da Nicarágua, de algumas regiões, né, como Jalapa, por exemplo, Estelí, e também tem tabaco aqui do Peru, até mesmo a Dom Fernando especifica isso, né? Recebe uma capa habano, né? Uma capa até aromática, né? Aromática, bem aromática. Não é uma capa bonita, é uma capa bem rústica, né? Uma capa bem rústica, bem também áspera, né? Não é uma capa lisinha, ela é uma capa bem grossa mesmo, então uma capa bem áspera. Quando eu fumei charuto, galera, eu lembrei muito de um outro charuto que a fábrica Dom Fernando tem, que é o charuto Cuba Sanduíche. Cuba Sanduíche, especificamente o Cuba Sanduíche maduro, né? Então, eu não sei se é a mesma capa, mas esteticamente falando lembrou, e as primeiras percepções e assim, a degustação lembrou muito esse Cuba Sanduíche da Dom Fernando. Então, se eu pudesse apontar uma crítica a esse charuto, eu apontaria essa, que a fábrica Dom Fernando poderia ter colocado um charuto melhor para aproveitar a imagem, a figura pública do cara que é o Danilo Gentili. Então essa é uma crítica, tá? É ruim o charuto? Não, mas também não é bom. Não é bom frente o que a fábrica faz e que eu conheço, inclusive eu quero até mandar um abraço para a Silvana aí, para o Dom Fernando, para o Fabinho, são pessoas que eu gosto muito. O Fabinho eu conheço ele há muitos anos, aí, um cara muito gente boa, e inclusive a Silvana hoje no Brasil é a mulher que mais entende de charuto no Brasil. Tem vivência de fábrica, conhece muito, não é apenas marketing não, ela conhece charuto, entendeu? Então acho que poderia sim ter colocado um outro charuto mais interessante. Visando isso, eu tenho certeza que esse charuto do Danilo Gentili vai ter uma segunda edição. Até porque o que eu escuto aí, vejo os comentários, é que vendeu muito. Já está esgotado em algumas tabacarias, por exemplo, então com certeza vem por aí uma segunda edição.
Então, tendo uma segunda edição, eu deixo aqui uma sugestão, cara, tem que fazer algo melhor. Até porque o cara tem um grande alcance, pode ser que pessoas que ele está presenteando não conheçam de charuto, e aí, pô, é tudo festa. Mas a gente que conhece charuto, a gente que tá fumando sempre e tal, quando a gente pega esse charuto, a gente vai ver que, pô, não é das melhores coisas, entendeu? Mas, como eu falei, o preço é interessante, então é condizente ao que você está pagando, ao que está sendo recebido. A gente sempre faz comparações, até porque é inevitável. A gente sempre compara o que eu poderia comprar com esse preço aqui, né? Então, nós no Brasil hoje já temos opções boas, inclusive a própria Dom Fernando tem opções melhores do que a linha do Danilo Gentili, entendeu? Então, fica essa crítica. Mas, cara, quem comprou esse charuto com a ideia de marcar o Danilo Gentili na rede social, ele repostar e tal, pô, se deu bem porque ele realmente fez isso. É um cara que realmente acompanhou tudo que foi postado aí sobre o charuto, esteve no lançamento, amigos pessoais meu foi ao lançamento e foi muito bem atendido, muito recebido lá, e inclusive o Danilo muito gentil com as pessoas, e eu não tenho dúvida disso, né? Então é isso. Mas vamos lá aqui, eu vou fumar aqui com vocês um pouquinho, ó. A ideia do Close Food aqui, ó. Você bota fogo na capa, ó. Certo? Ó, bota fogo na capa aqui, ó, na ponta. E a primeira baforada é para sentir literalmente o gosto, os aromas dessa capa aí. Muito rápido, né? Então, essa capa aqui, um pouquinho de pegada daquela astringência, meio seco. Agora, devidamente aceso, né? É como eu falei, apenas a primeira, a segunda puxada bem rápido, você sente um pouco da propriedade da capa, né? Então, já foi embora. Bom, outro aspecto que eu sempre gosto de ressaltar aos amigos é essa primeira puxada do charuto, ela é um pouco agressiva, tá? Até dá uma pegadinha na garganta, porque também, como eu falei agora há pouco, a capa aqui a gente conseguiu ter o contato diretamente com ela, então é tabaco direto aqui, né, queimando aqui, então dá uma pequena picância ali na garganta, você dá uma tossidinha, mas tranquilo. Os amigos relataram também que achou um charuto mole, né? Mole. Eu também concordo, quando eu fumei e tal. Isso pode dizer que não é um charuto que tem muito tabaco, então ele realmente tem um charuto bem macio, ok? Mas, cara, eu não tive problema em relação à queima dele quando eu fumei. Fumei dois, como eu falei pra vocês. Até posso postar uma foto aqui, ó, pra mostrar uma das imagens que eu fumei desse charuto. E, como falei, não me desagradou. Só achei que poderia ter sido melhor. Como eu conheço a Dom Fernando, eu conheço outros charutos dele. Inclusive, eu sou um grande fã, como eu falei aqui, da linha clássica. Essa linha clássica até mudou de anilha já. Eu vou fazer depois um especial sobre isso. Então, pessoal da Dom Fernando, com certeza é um pessoal muito aberto a receber alguns feedbacks. Aí tenho certeza que o Fabinho aí, junto com a Condessa e o Fernando, vão pensar numa segunda edição aí melhor, tá? E eu até esperei fazer esse vídeo com o tempo, passar todo esse lançamento, todo esse boom aí e tal, porque eu acho que até é bom deixar a galera sentir as opiniões primeiro, tá? Para não tentar influenciar. Nós temos um alcance pequeno, mas é um alcance pequeno que chega até algumas pessoas, então eu não quis fazer nenhuma crítica para atrapalhar o processo aí também do pessoal das vendas também e tal, né? Mas eu sou um cara muito sincero, sou um cara crítico aqui em relação a algumas coisas e eu não faço isso hipótese alguma para prejudicar a empresa, não, é uma opinião aqui, opinião construtiva inclusive, tá? E eu gosto da Dom Fernando, eu gosto, aqui no canal tem vídeos com ele, então assim, tem um grande carinho pelo pessoal lá. Bom,
um charuto que tem um fluxo na medida, nem muito solto, nem muito preso, tá? Mas é um charuto que ele não tem uma complexidade, não tem aquela evolução em terço, então ele fica na mesma, tá? Eu considero um charuto de Fortaleza suave, no máximo ali um suave a médio, então bem fácil para a galera fumar que está iniciando, tá? Bem fácil. Então é isso, ok? Se fosse um pouco mais barato, com certeza ia vender mais ainda, né? Porque os amigos no Brasil buscam custo-benefício, que é charutos mais barato para fumar no dia a dia. É uma opção, não é dos mais caros, mas também não é dos mais baratos, né? Então é isso. Ele não tem amargor, tá? Você sente algumas notas aqui no certo tostado por conta dessa capa, mas é um tostado assim bem característico do tabaco mesmo. Não tem nada de retrogosto amargo, não tem. Então isso é bem legal também, interessante. Não prejudica a degustação dos amigos que não gostam daquela pegada mais tostada de amargo, sacou? Não, então é bem na medida mesmo, bem legal. E ele é bem áspero, sabe assim, tanto a capa, ele é bem rústico, né? Então é bem rústico, é um charuto simples. A própria empresa apresentou ele com um custo-benefício baixo, um charuto mais simples e tal. É um long filler, né? Um charuto de folhas inteira, tá? Mas bem rústico mesmo. Se eu pudesse resumir esse charuto, eu colocaria rusticidade mesmo, né? Tanto na capa, na produção, enfim. É isso. E aí dentre esses dois pontos que eu estou dizendo sobre o charuto, tanto do ponto técnico do charuto, que é a minha opinião, como também do ponto da figura da Danilo Gentili. Então, achei legal a iniciativa do Dom Fernando, deu uma visibilidade legal. Acho que o pessoal do Dom Fernando são bem visionários em relação a esse tipo de parceria, bem bacana. Eu quero parabenizar também aí o Danilo Gentili por ter levado o pessoal ao programa para difundir de fato essa cultura. Eu acompanho ele quando ele vai em podcast e outros programas, ele leva o seu charuto para presentear as pessoas. Então isso é o que? Está difundindo de fato a cultura do tabaco, do charuto, que é muito, mas muito diferente do que é o cigarro, tá? Mas infelizmente quem não fuma nos associam ao mesmo contexto, isso é muito ruim. Então, pessoas como o Danilo Gentili contribuem sim para difundir a cultura do charuto no Brasil. Isso é muito importante, então fica aqui minha ressalva, tá? E sobre o charuto, eu espero ansiosamente uma segunda edição e que seja melhor do que essa aqui, porque a figura pública do cara merece algo melhor, e é isso, minha crítica é essa, certo? Tamo junto. Se você fumou charuto, deixa aqui um comentário, vai ser muito bem-vindo, lido e analisado, aí tamo junto. E é isso aí, então até a próxima. Meu Instagram caiu, o Instagram antigo, né? Infelizmente foi denunciado e não... Acabo de falar aqui agora, o Brasil tem uma visão muito louca sobre tabaco. Então meu Instagram foi proibido para ser visualizado no Brasil, então caiu. Então só pessoas que estão fora do país podem ver o meu conteúdo. Que foda, né? Aí eu criei um outro Instagram. Vou deixar aqui o meu arroba e na descrição também deixo o link que vocês possam acessar lá e me seguir. E eu vou seguir você de volta. Beleza? Tamo junto, valeu. E fiquem espertos aí que em breve eu vou lançar aqui um especial sobre toda a linha do Fernando de cara nova, com anilhas diferentes, tá? Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Yo no lo puedo negar, se me sale en la babita, yo no lo puedo evitar, no, no. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí.